Muito bem, meninos e meninas, está começando mais um Saca-Rolha aqui pela Rede 21. Hoje com o estudioso da Cabala, o professor Davi Zumerkorn. E nós vamos conversar com o professor Davi sobre os segredos e mistérios da Cabala judaica. Sim, mas antes a gente começa o nosso papo conversando com ele sobre Israel. Olha só. Depois dos horrores cometidos pelos nazistas contra os judeus na Segunda Guerra Mundial, o movimento sionista, que pregava a criação de um Estado nacional para os judeus, ganhou força. Assim, em 1948 foi fundado o Estado de Israel. O plano original da ONU era a criação de dois estados, um judeu e um palestino. Mas logo após sua criação, Israel enfrentou uma guerra contra uma liga militar de países árabes, que se opunha à existência do Estado judeu. Ao final do conflito, Israel expandiu seus territórios e começou a longa disputa na região que dura até os dias de hoje. Já deixou milhares de mortos e, infelizmente, parece estar longe de uma solução. Ô Davi, você já foi a Israel? Sim, Qual foi a mais recente? há 3 anos. Essa situação nova que tem lá agora, com o Hamas na direção dos palestinos, é uma situação que você acha que está se agravando? Eu acho que sim. Apesar que o Hamas, de uma forma indireta, sempre teve a sua influência dentro da comunidade palestina. Ele estando agora mais explicitamente, né, mais exposto por estar, inclusive, eleito no poder, você não acha que pode deixar a coisa mais clara? Mesmo que esse conflito continue, isso não pode ajudar a ter Claro, sempre foi. Acho que só mais Eu radical, acho- talvez, né? Mas... Eu acho o seguinte, eu acho que o fato do Hamas assumir o governo é interessante para que os outros países, na verdade, saibam que eles não querem paz. Deixaram claro que dentro da Constituição do Hamas é a destruição do Estado de Israel. Quem é que agora, essa semana, pleiteou isso? Foi um chefe de Estado que falou isso, que determinou o fim do Estado de Israel agora? Não O foi do assim? Irã. Não foi Aquele do Irã, louco do Irã, presidente do Irã. E tu acha que esse louco do Irã, enfim, é realmente uma ameaça se ele continuar com esses estudos e esses... As armas As atômicas. armas atômicas, tu acha que o Israel vai ter que contra-atacar, vai ter que atacar? Enfim? Eu não sei, é uma situação muito difícil, porque a desculpa que ele utiliza é que ele precisa de energia atômica energia para o país Energia, dele. né? Puxa vida, o Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E energia para quê? Atômica? Ah, energia que não polui. Desculpa, Chernobyl explodiu há pouco tempo atrás, acabou com toda a Europa, toda a Europa relacionada à Rússia e tudo. Para que é isso, gente? O que tu acha, Davi, do muro construído para separar os israelenses dos palestinos? Olha, veja bem, quando você tenta fazer a paz com o seu vizinho, por N situações, e você não consegue, e seu vizinho começa a tirar pedra na sua casa, matar os seus filhos, você não tem outra saída a não ser fazer um muro que fortifique. Não é agradável para ninguém, os judeus não gostam disso, mas não há outra saída, infelizmente não há outra saída. Porque aparentemente, quer dizer, você construir um muro no século XXI, né? Muro é uma coisa meio... do É muito século primitivo, XVI, né? É muito... Não tem acerto, enfim. Mas aqui em São Paulo, se você andar nas ruas, cheio de muros, As câmeras... casas todas. Também Mas temos é mais muros. por privacidade, né? Não, segurança, por favor. Os condomínios hoje têm 50 guardas de segurança. Não, hoje a situação está feia também aqui em Mas São uma Paulo. nação construir um muro, você não acha que é um Agora, depoimento Olha, mais... ninguém gosta de fazer isso, mas se foi feito, não teve outra saída. Mas, Davi, você acha, por exemplo, que o negócio da Palestina, eles ficam clamando pelos territórios ocupados. Esse é o único problema? Quer dizer, esse é o calcanhar de Aquiles de toda a negociação? Devolver ou não? Essa é a questão ou é mais complicado não que isso? Qual é Na a verdade, questão? historicamente, aquela terra sempre pertenceu ao povo de Israel. Biblicamente, é só olhar a Bíblia, que é aquilo que Deus deu ao povo de Israel. Na verdade, tudo no mundo pertence a Deus. E se pertence a Deus, ele dá aquele Mas me que diz uma coisa, na época da ONU, quando houve a divisão, porque Sim. aquilo era um monte de Calma tribos aí. também. Só terminar só essa pergunta. Ao final daquela, foi em 1948, Sim. houve uma demarcação que foi respeitada por ambos Então, os não, a questão é o estados? seguinte, quando houve a demarcação, os países árabes não aceitaram essa demarcação. O Estado de Israel estava bem, não teria problema nenhum, poderíamos viver em paz. O que eles fizeram, 7 ou 8 exércitos dos países árabes invadiram Israel para jogar todos os judeus ao mar, para matar todo mundo. O que Israel teve que fazer? Se defender. E nessa defesa, eles avançaram um pouquinho mais de território para ter
Para poder ter, inclusive, aonde ter recuado. É lógico, porque é um país pequenininho, 20 mil quilômetros todo quadrados. mundo dançar gente. na água, né? Menor que o estado de Sergipe. É brincadeira. Menor que o estado E os de árabes têm tanto território, Arábia Saudita, Jordânia, pô. Mas ali o fato não é território, ali é o fato histórico de uma mesmo, nação. né? Você é favorável à criação do Estado palestino? Olha, veja bem, eu não sou favorável. Por quê? Veja bem, eu acho o seguinte, que naquele local não, talvez em outro local. Mas eles também não acham que é uma terra prometida por eles lá? Porque lá é a iniciação de Onde? várias Sei, religiões, lá, enfim, do judaísmo, do cristianismo, do Mas desculpa, islamismo. Lá é o começo, é o berço de tudo. Não, lá é o berço do judaísmo, depois veio o cristianismo através de Jesus, que nasceu em Belém. Lá não tem nenhuma ligação com os muçulmanos. O muçulmano é Meca, Meca, Medina, não tem Arábia. nada a ver com aquela terra. Depois eles invadiram, na época da Idade Média, os sultões, invadiram aquilo lá. Mas aquilo não tem nada a ver com os muçulmanos, realmente aquilo não tem... E, biblicamente você não encontra uma passagem na Bíblia, nem no Alcorão, que é a Bíblia deles, vocês encontram uma passagem dizendo que aquilo tem a ver com eles. Quer dizer, então foi uma arbitração internacional de colocar um território ali que aquilo acendeu uma discórdia terrível, foi isso? Na verdade é o seguinte, lá era um território, era um deserto. O povo de Israel foi para lá, Tiraram construiu... literalmente Isso é leite de impressionante pedra, a né? tecnologia. É Tiraram deserto. leite de pedra ali. Lobão, é lógico. deserto de ser areia, areinha, assim. É impressionante a A tecnologia. inveja mata, sabe? Porque Que as eles pessoas... têm da plantação, Sim. plantação de uva, de laranja, uma grande potência. Eu fiquei lá muito tempo, na minha rua do lado, em Tel Aviv, ali, uma rua, civilização total, não era no meio do deserto. Estava em construção, tiraram os paralelepípedos. Quando tu vê só a primeira camada de é areia, mas areia. Areia mesmo, Deserto parece areia de Impressionante praia. como é que tem Você uma árvore encontra... plantada ali. Ah, sim, você encontra macieiras, tudo na areia, porque tecnologia. E não é só na área de agricultura, é tecnologia em todas as áreas. Israel é um país muito desenvolvido. Enquanto que os países árabes e vizinhos não alcançaram esse nível de tecnologia. anacrônico, O quê? O que acontece? A inveja, os ciúmes. Ah, por que eles podem e nós não? Vamos invadir, vamos pegar aquilo que eles fizeram. Aquilo é nosso, né? Enquanto era deserto, ninguém se Na Guerra importava. Fria, Enfim, houve uma- chega dessa ira toda. Não é A gente ira, vai é mudar de assunto. A gente vai para um pouco de paz, porque o Saca-Rolha foi dar uma olhadinha no perfil do professor Davi e mostra agora para vocês é o Data Rolha. O nome é David Zumerkorn. A formação é mestre em engenharia mecânica pela Escola Politécnica da USP e ex-professor de matemática avançada. Atividade: é estudioso da mística judaica e professor de numerologia da Cabala e os códigos da Torá. Nas prateleiras, é autor de Numerologia Judaica e seus Mistérios e Numerologia Judaica e os Mistérios da Bíblia, entre outros. Bom, o Davi abandonou a engenharia e a matemática para se dedicar só à religião. O que tu está fazendo hoje em dia? Olha, na verdade, não existe conflito. Eu não abandonei. Não existe conflito entre ciência e religião, ao meu ver. Aliás, cada vez mais está próximo, né? Exatamente. Ah, Eu tem um acho- grande matemático israelense que está fazendo Os analogias códigos da Bíblia. que é um puta matemático, né? Lógico. Eu também Ele tem trabalho várias com isso. previsões, é mesmo? Fantástico. Eu tenho no meu computador... Análise combinatória. Aliás, eu fiz um programa agora do nosso amigo do Gilberto Barros, aqui na Bandeirantes mesmo, né? E nós fizemos um programa só sobre esse assunto. Sobre os códigos da Bíblia, sobre a questão nuclear que vai acontecer, muito interessante. destruição do mundo. Que questão nuclear que vai acontecer? Conta pra Porque gente. na Bíblia está codificada uma série de coisas, né? Porque a Bíblia não é, a Bíblia judaica, no original, em hebraico, ela não é apenas algo literal, tem vários níveis de interpretação. E lá existe codificado Tem previsões? previsões passado, presente e futuro, como se fosse... Mas já tem a data da explosão? é tem isso? tudo. Tem, cara. Quando Qual é a a data? data? Qual é a Então, para data? guardarmos para Desculpa, os gente, eu não faço previsões, é proibido no judaísmo você fazer esse tipo de verificação. Sim, mas né? tem na Bíblia, enfim. Tem um livro chamado Código da Bíblia que fala que exatamente nesse ano 2006, que é o ano 5.766 do calendário judaico, é um ano propício para o holocausto nuclear, 2006? que equivale a Agora? 2006. Meu Tu Deus, tá estamos em brincando? maio? Será que vai Tá ser? na hora. Tem um mês já. Gente, eu não certo? estou falando que vai acontecer isso. Mas é né? propenso. Será que vai ser no Tem meio do programa? alguma Não vai previsão? acabar o programa de Tem hoje? alguma previsão que vocês viram nesse código, nos códigos da Bíblia e que aconteceram realmente na data Lógico. certa? Kennedy, né? Quais? Muitos assassinatos de Isaac Rabin, os Tem os tufões, nomes, assim. os furacões, terremoto que aconteceu agora na Ásia, o tsunami. Mas o Davi, Mas como é que é Davi, falado? olha Não é só. falado, vai ter um tsunami. Vocês provavelmente Mas peraí, levam- deixa eu fazer o papel do descrente aqui, porque assim, o Zagalo também costuma fazer isso. O Zagalo tudo dá 13. Se você começar a procurar as coisas, você acha, não Acho, acha, Davi? exatamente. Não, não é bem assim. Não é assim, não? Não. Existem regras que a gente tem que seguir, por exemplo, na ciência. De acordo com as condições normais, temperatura, pressão, aquilo vale.
Você foge daquelas regras, aquilo já não tem mais valor. Dentro do judaísmo também, a gente não pode fazer qualquer coisa, existem regras que foram ensinadas pelos nossos sábios milhares e milhares de anos, isso já está codificado lá em milhares e milhares de anos. Na verdade, o que nós temos hoje é um computador que acelera o processo de busca. É uma ferramenta que facilita. mais rápido. Exatamente, mas não é que a gente está criando coisas E novas. as mensagens são criptografadas. Às vezes você Exatamente. pega letras que vêm na diagonal ou em acrósticos Exatamente. ou Gente, laterais. 2006, ou tô ângulos. chocada. É uma coisa, né, Marianinha? Eu tenho que correr atrás do Aliás, tempo é o agora. seguinte, a gente vai fazer um intervalo porque daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre a Cabala ou Cabalá, depois do intervalo. Passa tão rápido, né, gente? Voando. Os números vão levando a gente. Pois é, rapaziada, o Sacaúna está de volta com o estudioso da mística judaica, o professor Davi Zumerkorn. E agora o nosso papo é agora a misteriosa Cabala. Solta o VT. A Cabala, ou Cabalá, é um sistema filosófico religioso judaico de origem medieval, mas que integra elementos que remontam ao início da era cristã. Os cabalistas se dedicam a especulações de natureza mística e esotérica e à decifração dos textos do Antigo Testamento, que trariam significados ocultos acessíveis apenas aos iniciados na Cabala. Nos últimos anos, o envolvimento de alguns famosos com a Cabala despertou o interesse geral do público e os cursos sobre a mística cabalística se multiplicaram pelo mundo todo, inclusive no Brasil. Caraca, 4, Ô, 5. Davi, antes de mais nada, vamos falar Cabalá ou Cabala? Vamos resolver logo. Cabalá. Cabalá. Vocês querem a coisa correta? Yoga Cabalá. e yoga. Cabalá. Mas não há uma necessidade como aqueles, tem um monte de cara de yoga. Eu sempre falei yoga, agora. Não, agora é yoga. Não, mas yoga isso não é. Cabalá é uma coisa de 3 mil anos se fala Cabalá. Eu não vou mudar agora. É né? Cabalá. Porque no original em hebraico é Cabalá. Se eu translitero para Cabala português, eu é tenho que outra falar coisa. Cabalá pode ser chamado em Ô, Cabalá. Davi, essa coisa da moda que a gente viu ali agora no nosso videozinho, inclusive cientologia e tal, tem a ver com a Cabalá judaica? Veja bem, existem vários níveis de Cabalá. Né? O que está acontecendo agora? Porque muitas pessoas estão se interessando. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas não têm apenas sede de água e fome de pão. Elas têm fome e sede de espiritualidade. Não é verdade? Você tem que ter um objetivo na sua vida, tem que ir à busca de alguma coisa significativa. Não adianta você ter uma casa bonita, uma casa de campo, filhos em escolas boas, você está bem financeiramente, mas às vezes você chega em casa, Dá você um começa a chorar. vazio existencial. Você acha não que é uma sabe- coisa Então, a dessa Cabalá era? é o É tal era de segredo da Aquários? felicidade? A Cabalá, na verdade, é uma forma de você conhecer melhor Deus, entender que existe um ser que está aqui e o seu objetivo nesse mundo é melhorar o mundo, E fazer o bem ao o que próximo. é, afinal, a Cabalá? É um estudo do quê? De números, de mitos, de símbolos? É uma Tudo isso, ciência. é tudo isso, mas na verdade, como diz um ex-aluno meu, o Gobi, ele fala o seguinte, que Cabalá começa aqui e acaba lá, né? É, boa essa. Estou brincando um pouquinho. Na verdade, Cabalá é a ciência mística judaica. É uma coisa muito profunda, porque quando Moisés, as pessoas falaram aqui que no início da época cristã, muito antes que isso, tem mais de 3, 4 mil anos a Cabalá, quando Moisés recebeu no Monte Sinai, a Torá, que é a nossa Bíblia, na verdade o Pentateuco em português, ele não só recebeu uma linguagem escrita, como no princípio criou Deus os céus e a terra, ele recebeu vários níveis de interpretação. O literal, através da numerologia judaica, que é uma ferramenta extremamente importante para você estudar Cabalá. Numerologia? Não é judaica, que chama Guimátria. Não é numerologia convencional que tem por aí. Quer escolher letras no nome, não é nada disso. Também é, mas dentro da língua hebraica, de uma forma muito profunda. A única coisa que muda é a língua? Não, porque, na verdade, os números referentes às letras foram dados por Deus no Monte Sinai. São as formas também. Exatamente, o formato da letra. Na verdade, tem uma pergunta muito legal. Qual é a influência de letras e números? Como que existe uma analogia entre letras e números? A gente pergunta em português, o que é contar? Contar pode ser manipular números ou contar uma história, não é verdade? Histórias são conjuntos de letras. E contar números são conjuntos de números. Então, letras e números, eles têm uma associação. Mas eu só quero, só uma dúvida que eu tenho. O número 1, por exemplo, que corresponde à letra, enfim, A, B, C ou D, sim. na língua hebraica,
significa a mesma letra no português? Não, completamente diferente. Não Porque necessariamente. as letras do alfabeto hebraico, que são 22, Aleph, Beis, Gimel, eu não vou ficar repetindo aqui para vocês toda agora, cada uma dessas letras, quando Deus deu para Moisés no Monte Sinai aquela Bíblia, ele explicou que cada letrinha tem um valor numérico. Ele falou, ó, você vai estudar isso de uma forma literal e também vai estudar de uma forma muito mais profunda e vai fazer cálculos, você vai entender melhor o que eu quero dizer naquele texto literal. Esse é o segredo, essa é a mística judaica. E, Davi, também existe uma especulação sobre a existência do próprio Moisés. Dizem que ele era, inclusive, era filho de um faraó egípcio. Admito até que ele tenha sido Akenaton. Como é que você vê por a ótica? Não, na verdade ele era filho de um casal de judeus, porque naquela época o faraó mandou matar todos os meninos e a mãe dele colocou no cesto, no rio Nilo, e a irmã começou a acompanhar até que esse cesto chegou na casa da filha do faraó, que não tinha filhos. Então ela o adotou. Foi criado, né? Exatamente, até adotou, mas ela sabia, quem amamentou essa criança foi a própria mãe. Porque ela foi buscar uma mãe que tivesse leite para poder amamentar essa criança. Exatamente, criança, então quem amamentou o próprio faraó foi a mãe dele. E quem o criou, na verdade, foi a própria mãe, apesar dele viver num local que era próximo do rei, do faraó. Ô, Davi, quem costuma se interessar pelo estudo da Cabala? São mais os judeus ou as pessoas de qualquer religião? Tem que ter uma iniciação, a mística judaica? Como é que é isso? Olha, hoje em dia é impressionante como existem pessoas de todos os Tem níveis. muita gente. Olha, eu tenho interessada. desembargador, que são meus alunos, médicos, advogados, pessoas de todas as classes sociais. É fascinante. São seus É alunos fascinante. onde, Davi? No Centro de Cultura Judaica, aqui na Casa de Cultura de E Israel. qualquer pessoa pode fazer o curso. Sim, qualquer pessoa, porque eu De uso uma qualquer linguagem religião. de qualquer religião, porque na verdade eu uso uma linguagem, hoje em dia, na verdade, é um grande preceito, é uma grande mitzvah em hebraico que a gente fala, divulgar isso para o mundo, mostrando a santidade que tem dentro dessas coisas. Durante milhares e milhares de anos, isso foi um tabu. Na verdade, as pessoas não tinham acesso a isso. Até foi taxado como feitiçaria Tinha até essa ideia negativa de feitiçaria. Né? O Davi, e o judaísmo aceita outras religiões? Aceita que existem outros deuses? Aceita? Não. Nós aceitamos um único Deus. Tudo no mundo tem pluralidade ou dualidade. Você vai encontrar positivo, negativo, branco e preto, dia e noite. Mas a única coisa que tem um único no mundo é Deus. E agora Mas não, assim, você não há uma aceitação de que outras pessoas tenham outros deuses. Não, o que as pessoas podem pensar que tem outros deuses, mas nós entendemos... Mas elas estão erradas. Ao nosso ponto de vista judaico, sim, nós temos um único Deus que controla tudo. Não existe uma folhinha de grama nesse mundo que se mexa sem ser a vontade de Deus. E os deuses dos outros estão errados. Eu nem estou discutindo os deuses dos outros, porque eu ortodoxo, né? Não, porque é interessante você ter essa posição, porque eu tive numa cerimônia com o Dalai Lama e ele estava falando justamente disso. Aliás, tinha o rabino, o Sobel estava lá, foi sensacional. E ele estava mostrando o quanto que as religiões, elas entre si, vivem se chocando. E aí a paz do mundo fica cada vez mais. Mas não é tem choque. Uma coisa que eu queria te Sim, perguntar pois não. sobre a religião judaica, ela difere diametralmente de todas as outras no quesito doutrinário, né? Porque por exemplo, evangélico, né? Assim, por exemplo, eu vejo outras religiões querendo arrebanhar pessoas, né, para se converterem. Isso não acontece. Não, porque a nossa visão do judaísmo é uma visão completamente diferente. Tem a ver com almas, outro tipo de coisa. Mundo das almas, depósito das almas. Lá em cima tem, no mundo espiritual, tem outros tipos de almas. Eu não vou agora entrar nesses detalhes, é uma coisa complexa, né? Nós não temos interesses... É lógico que a gente aceita pessoas que se convertam ao judaísmo, é lógico que sim. Não impedimos isso. Né? Mas parece que mulher, quando se converte, ela não pode gerar um filho judeu? Mulher pode. Porque tem um negócio que quando o ventre... A mulher tem que ser judia. Se o ventre não é judeu, o teu filho não é judeu. Quando o pai é judeu e a mãe não, a criança não é. Mas quando a mãe se converte... Aí ela gera um... Sim, não tem problema. Todas as crianças são judias. Chegou a hora do nosso break, a gente vai rapidinho, volta já, não saiam daí. Muito bem. O assunto do Deus... Se eu já nasço na matriz, por que eu preciso procurar, né, coisas novas? Pois é, rapaziada, estamos de volta com o Saca-Rolha e agora é a hora da gente ler os recadinhos que chegam pela internet aqui pra gente. É a hora do Rolha Mail, a hora mais simpática do programa. Olha só o Rolha Meio, Rodolfo Luiz de Brasília. Olá, caro amiguinhos do Saca-Rolha, adoro o programa de vocês, porque é um dos poucos programas da TV aberta que não fazem lavagem cerebral. Lobão, adoro a sua irreverência, pena que minha mãe não goste tanto de você. Por fim, um pedido. Mariana, tem como você mostrar seus pés? Ai, Mariana,
Eu não vou mostrar meu Eu acho pé. que um pedido de Brasília tem que ser... Não é, Lobão? Tem que ser atendido. Aliás, em Brasília a gente entra num canal aberto. Tem que Queria dar um alô pro agradecer pessoal de Brasília, Brasília que estive está lá há sempre pouco vendo o Isso nosso não programa. justifica mostrar meu pé. Ô, Mariana, mas não pode? Ai, gente, puta. O que o senhor acha, Fala, senhor, não está no contrato. Porra, não tá no contrato, eu não tô ganhando pra O isso. judaísmo mostrar os pés é Diretor, alguma... paga mais. Tem algum problema? Bandeira dois. Não, os pés não. Mariana, não tem problema, nem na religião Na judaica. minha tem. Pronto, ela A já... menos que ela tenha 6 dedos, né? Na minha tem. Rodolfo eu tenho 7 Luiz. dedos, o número da perfeição. Atenção, Rodolfo Luiz. Você descobriu algo que nós ainda não tínhamos descoberto. Eu vou fotografar o pezinho dela no camarim e vou mostrar aqui no programa. Gente, é uma coisa, é meio tarado, né, mostrar o pé. Qual é de mostrar o Você pé? que está com- É por causa depois do programa que a gente fez lá com o Glauco Matoso. Antes da despedida... Não, eu gostaria de do falar uma Davi. coisa sobre pé, se você me permitir Pois não, rapidinho. Davi. Você sabe qual é a parte do corpo humano que vem do nível mais elevado que existe? Imagino que seja o pé, né? É verdade, é o pé. Porque ele é menos sensível, ele suporta todo o corpo, Olha aí. ele não reclama de nada, não é verdade? Às vezes reclama. Não, mas Às vezes olha, precisa reclama, abusar muito, sim. precisa abusar muito. Valeu, Davi, muitíssimo obrigado. Amiguinhos, e-mails para sacarrolha@rede21.com.br. Eu mostro meu pé na próxima, tá? Beijo. Ah, que charmoso. Shalom. pra Shalom. vocês. Obrigado, Davi. Mais um. Oh, meu Deus, mas eu não sei.